Seria possível ter relatos relacionados? Bom, eu garimpei centenas de relatos vindos de fontes diferentes e encontrei 4 histórias muito parecidas e interligadas. Essa é uma delas. Foram 4 histórias. Bem-vindos a Sete Além. Luciano. Esse relato aconteceu comigo nos anos 1980. Desde então eu ainda era moleque e passei por muitas experiências com Sete Além nos anos 80. A primeira vez em que eu ouvi falar foi na década de 80 mesmo. Eu tinha 15 anos em 1985. Nem vou falar sobre essa época e sobre como a vida era boa. A geração de hoje não faz a mínima ideia. Eu e minha turma ficávamos até tarde contando histórias de terror, ouvindo música e aprontando mesmo. Era possível, nessa época, ficar na rua. Era uma época maravilhosa. Sempre contávamos histórias de terror, loira do banheiro, a garota que roubou carne no cemitério, o açougueiro e muitas outras histórias que hoje as pessoas chamam de creepypasta. Em uma noite gostosa, quente, mas já esfriando um pouco, uma noite de verão, jogamos vôlei na rua e depois ficamos sentados conversando. Queríamos mudar o mundo, ouvíamos rock, comentávamos sobre filmes, TV, cinema, tecnologia e música. Foi demais. Então, aproximou-se o seu Leonardo, um senhor de mais ou menos 50 anos, baixo, careca e com um bigodinho. Ele era a gozação intensa do pessoal da rua, pois ele bebia demais. Mas ele era uma pessoa bacana, muito trabalhador apesar desse vício. Naquela noite, Leonardo estava um pouco sinistro. Não estava bêbado como esperado, ou pelo menos não tão bêbado. Ele se aproximou e ouviu nossa conversa. Em dado momento, ele interrompeu e contou a sua história. Na verdade, não foi exatamente uma história, mas foi um parecer. Ele falou assim: sabem por que eu bebo tanto? Sabem por que eu acordo 5 da manhã todos os dias, vou para a fábrica e só saio 10 da noite, pegando 2 turnos, e depois que eu saio eu paro no primeiro bar e encho a cara? É por causa de Sete Além. Vocês nunca ouviram falar de Sete Além, não é? É um mistério para vocês ainda, uma palavra à toa. Mas acreditem, cada um de vocês vão ter uma experiência ou mais de uma com Sete Além, em breve. E no futuro, todos saberão desse lugar. Sete Além está aqui. Não precisa procurar por ela. Ela acha vocês. E quando vocês tomarem contato com ela, ela nunca mais vai deixar vocês. Pois vocês serão propagadores. Serão pequenos portais. Sete Além é um lugar infinito. Tem o bem e o mal, o passado e o futuro, a tecnologia e a magia. Cada um encontra aquilo que busca. E vocês, como gostam de histórias de terror, não encontrarão coisa boa lá não. Foi então que eu me meti. Tá bêbado, seu Leonardo? Que história é essa? Para com isso. Então Leonardo apontou bem na minha cara e disse: pois você, Eduardo, ainda hoje vai entender o que eu estou falando. Então Leonardo saiu cambaleando e foi para a casa dele. Nós rimos e voltamos a falar de terror, mas o clima parecia que não estava mais o mesmo. Certo momento, ouvimos alguém chamando na esquina. Ei! Ei! Olhamos, mas não vimos nada. Não havia ninguém. Isso foi mais ou menos entre 00:30 e 1 da manhã. Nós nos despedimos, cada moleque ou garota foi embora com aqueles que moravam mais ou menos no mesmo caminho. Nesse ponto, vale recordar como eram felizes os anos 80. Imagina só, 10 jovens numa rua conversando e depois se despedindo quase de madrugada, sem medo, apenas a ansiedade do primeiro beijo, dos bailes, dos novos filmes no cinema, das aventuras no colégio. Meu Deus, que saudade! Foi aí que tudo começou para mim, Luciano. Eu era o que morava mais perto, mas também era o único que seguia pelo caminho sozinho. E eu fui. A gente se despediu e seguiu, nas promessas de uma semana corrida, mas repleta de incertezas, pois assim eram os anos 80. Caminhei pela pequena rua lembrando da ameaça do Leonardo. Senti a brisa fria da noite
Apertei o passo. Ainda queria ver um filme em casa. Meus pais tinham me dado uma TV velha e colocado no meu quarto e eu conseguia ver filmes até tarde sem ninguém saber. Foi estranho, mas eu vi um vulto transparente passar do meu lado. Sério, eu vi algo meio que transparente, mas que tinha a forma humana. Eu não entendi, parecia um fantasma da minha altura. Mas também podia ser impressão. Eu continuei o meu caminho com medo, mas firme. Quando faltavam uns 2 quarteirões para minha casa, ouvi um sussurro me chamando. Edu, Edu! Olhei para trás e não tinha ninguém. Acelerei. Um pouco mais à minha frente, eu vi uma pessoa caminhando na mesma direção na calçada. Eu andava bem no meio da rua e com certeza devia conhecer essa pessoa. Todos no bairro, na vila, se conheciam. Ela estava toda de preto e tinha um cabelo bem longo. Lembrei-me de uma vizinha nossa que é evangélica, ou era evangélica. Podia ser ela. Para não parecer medroso, eu acelerei meus passos até me aproximar para ir com ela até a nossa rua, mas tudo isso sem chamar a atenção. Ela andou e eu a segui pelo meio da rua. Em certo ponto da caminhada, ela parou e eu, que não podia parar também, continuei andando e a ultrapassei. Eu estranhei ela ter parado no meio da calçada, em um paredão. Então eu não consegui me conter e olhei para trás, olhei para ela. E ela estava de costas, ou seja, não dava para ver o rosto. Eu estranhei, pois ela estava seguindo naquele caminho, como ela podia ter se virado? Foi quando reparei, na verdade, ela só tinha a parte de trás. Os dois lados dela eram as costas. Não sei se me expliquei direito, Luciano, mas ela tinha o cabelo comprido que ia até as costas. Dos dois lados, na frente e atrás. Aquilo me assombrou demais. Eu falei um baita palavrão e ela começou a rir. Então eu corri e virei a esquina. Faltava pouco para a minha casa. Ou não. Quando eu virei a esquina, eu já estava em outro bairro completamente diferente. Nada a ver com a minha vila. Tentei voltar, mas a rua que eu havia saído também tinha sumido. Era outra rua desconhecida. As casas eram sobrados, altos, de 2 andares. Estavam todos apagados ou com luzes vermelhas acesas dentro de suas salas e quartos. Eram casas típicas dos anos 80, mas estavam assustadoras. Falei outro palavrão, um bem mais cabeludo desta vez. Não havia celular naquela época para chamar a mãe. Não havia GPS para eu me localizar. No fim da rua, eu olhei e vi aquela figura que achei ser minha vizinha. Ela andava na minha direção. Ria. Pelo som, apenas eu identificava que ela estava ironizando. Ela não tinha rosto. Dos dois lados ela parecia estar de costa. Que horror! Corri dela, mas já sem saber para onde ir. As ruas não estavam mais pavimentadas, eram de paralelepípedo. Havia postes, mas suas luzes eram fracas e piscavam. Chamei minha mãe, gritando. E aquela figura andava devagar, mas vinha na minha direção. Virei na outra esquina, mas nada parecia conhecido. Como podia ser possível? Continuei andando pelas ruas até cansar. Sentei-me na calçada da rua estranha para pegar um pouco de fôlego. Meu Deus, o que estava acontecendo? Onde eu estava? O que era aquilo? Um pouco mais à minha frente estava escrito em uma árvore com um canivete, talhado mesmo. 7 além. Nesse momento lembrei do Leonardo, do que ele havia dito. Eu estava naquele lugar que o bêbado oficial da vila havia dito. Levantei, tomei fôlego e pensei, está na hora de entender onde eu estou. No fim da rua eu vi um ônibus passando. Respirei aliviado, corri até ele e virei uma rua para pegá-lo de frente. Era um ônibus conhecido que passava na minha vila. Como era possível? Entrei na frente do ônibus e dei sinal, mas ele não parou. O motorista ainda fez um sinal de não com o dedo e apontou mais para frente, eu não sei o que ele quis dizer.
No ônibus havia várias pessoas, vários passageiros. Alguns deles me olharam. Tentei seguir o ônibus correndo, mas não deu. Olhei para trás e ao longe estava a bendita criatura sem rosto, se aproximando. Não sei se ela faria mal a mim, mas na minha cabeça de adolescente não seria o ideal esperar para ver. Me ergui e continuei andando até que 2 quarteirões à frente tinha um bar aberto. Dei graças a Deus e corri até o bar. Havia alguns homens lá, bebendo. No alto, preso ao teto, havia um equipamento assustador, uma espécie de TV, parecia um quadro, só que bem fino. Passava um filme que eu nunca havia visto, com uma qualidade muito boa, muito realista. Será que aquilo era uma TV? A TV de Sete Além? Mal entrei e já fui gritando por socorro. O dono do bar ficou me olhando. Um dos homens veio até mim e tentou conversar. Ele perguntou: "O que foi, menino?" Eu comecei a chorar e nem precisei explicar nada. O dono do bar colocou água em um copo e me deu. E ele falou algo assim para esse homem que me socorreu e para outro que estava no fundo do bar, sentado numa cadeira. "Aí, Josué, tá vendo a roupa dele? Esse aí é mais um daqueles que eu te falei. Você não é de hoje não, né, menino?" Eu tomei água, tentei avisar sobre a criatura, mas ele insistiu. "Você não é de hoje, né?" "Como assim?" eu perguntei. Ele falou: "Que ano nós estamos?" E ele perguntou isso, rindo e cutucando o tal do Josué. Eu falei: 1985. Josué soltou minha mão como se eu fosse um fantasma. Deu uns passos para trás e ficou me olhando. O dono do bar falou: "Aí, não contei para vocês? É outro deles. Deixa para lá." Eu fiquei sem entender. Josué pegou um taco de bilhar e ainda brincou: "Garoto, se você der sorte, quando estiver adulto, volte aqui em 2017, tá bom?" O dono do bar completou: "Sempre vem um aqui. Olha, você provavelmente cruzou o tal de Sete Além, moleque. Vaza, é melhor para você. Se eles te segurarem aqui, você não fica nem lá e nem aqui." Eu chorei, pedi para ficar, implorei, mas ele tomou o copo de mim e falou: "Vaza." Eu saí correndo e dei de cara com a criatura sem face. Me assustei, quase caí, mas deu tempo de me virar e correr para o outro lado. A criatura parecia estar mais rápida. As luzes dos postes, assim como as das casas, estavam vermelhas também. Passei por uma fábrica e vi que nada mudava. Eram apenas muros, muros e muros. Sentei no meio da rua e esperei. Não tinha mais nada para fazer. Ao longe, a criatura parecia se aproximar. Nisso, veio um carro na minha direção. Reconheci pelos faróis. Quando ele parou perto de mim, eu olhei e fiquei assombrado. Aquele carro parecia uma nave espacial. Ele era arredondado. Eu nunca tinha visto um carro assim. Parou na minha frente e uma mulher saiu do banco do passageiro e veio me socorrer. "Você é o Eduardo, né? Você é o Edu?" Falei que sim, e ela me levou até o carro. Lá tinha um homem dirigindo e um bebê no banco de trás, em uma cadeira. Era um carro todo moderno. Ele tinha um aparelho nas mãos, o motorista, que parecia ter vindo de filme do futuro, de Star Wars. E ele falou assim: "Edu, não se assusta. Esse bebê aí do lado se chama Dudu, é meu filho. O nome dele veio em homenagem a você. Ele também é Eduardo." "Sou eu, o Val. Você não está me reconhecendo, mas você não vai acreditar. Faz 30 anos, mais ou menos, que você sumiu." Eu perguntei: "Val? Como?" "O Val é um moleque da minha idade." Ele ligou o carro, que não fazia barulho algum, e tinha um painel todo iluminado. E ele começou a andar. E ele foi me levando até a rua que eu tinha saído e foi falando: "Seguinte, quando voltar,
Conta para o pessoal em detalhes tudo isso que você está passando. Conta principalmente para mim, para o Val. Fala cada detalhe. Eu não tive essa sorte. Você não voltou e o Leonardo disse que você estava em Sete Além, mas agora que eu te achei, eu posso te deixar lá. E você pode evitar de sumir, tá bom? Eu não entendi nada que aquele homem falou, mas eu agradeci. Ele foi voltando pelas ruas até que novamente a criatura apareceu no meio da rua. A mulher dele gritou, mas o Val não quis saber, acelerou e atropelou a criatura. Olhei para trás e não vi corpo algum. E ele disse assim: Edu, fala para mim, quando criança, para o Val menino, que ele não pode e não deve ir na festa de 15 anos no Mútua, tá? Se ele for, ele vai se perder, que nem eu me perdi. E pode vir parar aqui em Sete Além. Graças a Deus, eu sei como voltar, mas ele pode não saber. Novamente eu não entendi nada. O homem me deixou na rua inicial e então falou assim: preciso voltar também. Estamos em um lugar no meio e isso é ruim. Retorne para onde tivemos a conversa com Leonardo à noite. Acho que isso vai servir, acho que vai dar certo. Até mais. Eu desci daquele carro que parecia uma nave espacial e o Val, adulto, arrancou com o carro para o outro lado. Eu ainda não estava acreditando, parecia que eu estava em um filme. Eu corri até que vi minha turma ainda reunida, exatamente naquele momento em que falavam com o Leonardo sobre Sete Além. Parei na esquina e gritei: Ei! Ei! Eles olharam, mas não me viram. E eu estava lá. Eu também olhei e não vi nada. Então eles se dispersaram e eu corri até lá e passei perto de mim. Eu vi que eu mesmo me assustei, mas não me enxerguei. Então, quando cheguei no ponto inicial onde tivemos a conversa, as coisas aparentemente voltaram ao normal. Sentei na calçada e chorei. Em seguida, corri para minha casa. No domingo seguinte, tudo parecia ter sido só um pesadelo. Ainda assim, contei tudo em detalhes para a turma, principalmente para o Val. Eles acharam que eu estava mentindo, mas em 2017 fizemos um reencontro, onde o Val contou uma história muito legal sobre tudo isso. Mandei um WhatsApp para ele indicando o seu canal e pedindo para ele contar a versão dele da história. Vamos ver se dá certo. Ele está morando em outro estado e temos poucos contatos hoje em dia. Obrigado, Luciano, e não se esqueça, fique longe de Sete Além. No vídeo anterior, vocês conheceram um relato do Eduardo, que nos anos 1980 atravessou Sete Além de maneira assustadora. Hoje, vocês vão ver outro relato dessa história. Mas, antes, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem seu like e compartilhem este conteúdo. Espalhem a palavra. Todos precisam saber sobre Sete Além. Vamos ao relato? Luciano. Meu nome é Jarbas. Em 2017 eu estava procurando um lugar para alugar, um ponto comercial para expandir meus investimentos. Encontrei, na periferia, um bar pequeno, mas com freguesia garantida. Eu já tinha outros investimentos e não haveria problema em arriscar um pouco naquele lugar. Bom, assim que conheci o dono do bar, numa noite de quinta-feira, ele me falou: Olha, eu preciso vender, estou sem dinheiro. Quero voltar para o meu estado. O problema é que não posso passar esse ponto para frente sem avisar bem ao comprador. Avisar de quê? Eu perguntei. E ele falou: Você vai entender. Sente-se naquela mesa e fique à vontade. Hoje é por minha conta. Fiquei lá e nada aconteceu.
Na hora de ir embora, eu falei para o dono do bar para fecharmos logo o negócio, pois eu havia gostado do movimento. Ele disse que ainda não, que era necessário eu ver algo. Ele pediu que eu retornasse no domingo. Ele disse: vem domingo, domingo é certeza. Meio sem graça, eu voltei no domingo e, da mesma forma, fiquei em uma mesa no fundo. Achei que ele quisesse que eu visse o movimento. Domingo, dia de jogo de futebol, o bar encheu de homens mais velhos, jogadores de bilhar. O consumo do bar foi bem grande. Fiquei lá, observando e sendo servido, de cachaça e amendoim, até que o bar foi esvaziando. Ficamos em mais ou menos 5 pessoas, contando com o dono do bar. De repente, entrou um garoto correndo, um menino esquisito demais. Ele ficou olhando para as paredes e para a TV, como se estivesse drogado. O menino chorava e pedia para ajudar ele. O dono do bar foi falar com o menino, até serviu água. Chamou outro cara que estava no bar para ver o garoto. Eu não conseguia entender o que falavam, mas o menino estava realmente perdido. Aí, não sei o que o garoto falou e o dono do bar o expulsou rapidamente. O garoto chorava para ficar, mas o dono não deixou. O menino saiu correndo e eu não aguentei. Fui até o balcão e perguntei o que tinha acontecido e ele falou: é sobre isso que eu queria lhe dizer. De quinta-feira ou domingo, ficarão aparecendo pessoas e coisas diferentes nesse bar. Eu não entendi e perguntei o que ele quis dizer. E ele complementou: aquele menino não era desse nosso tempo. Ele era antigo. Vai ver, até já morreu hoje em dia. Comecei a rir e achar que o dono estava de gozação, mas um outro cara do bar veio me explicar. Fica calmo. Até a hora de fechar, o senhor vai notar outros aqui. E eles vão falar isso aqui, ó. O homem, amigo do dono do bar, apontou com o taco de bilhar para uma lousinha de marcar pontos que estava na parede. Nela, escrito com giz, estava a palavra 7 além. 7 além? Eu li alto. E o dono do bar continuou falando: sim, você só tem que ficar na sua. Não se meta. E quando você contratar um funcionário novo para cá, vai ter que explicar e mostrar isso para ele também. Mas não é melhor fechar o bar? Eu perguntei. O outro cara se meteu novamente. Mas aí você perde a freguesia. O dono do bar pegou no meu braço e falou: é pior. Não feche o bar. Pelo menos até 1h você tem que deixar o bar aberto. No começo, quando essa palhaçada começou para mim, eu fechei o bar nos horários de invasão. Parecia que era a melhor solução, até que um dia, bom, deixa pra lá. Conta aí, poxa, eu falei. Ele falou: tá, mas eu espero não atrapalhar a venda do bar. Como eu falei, no comecinho, eu fechava o bar para evitar essas invasões de pessoas estranhas e coisas estranhas. Essa invasão de pessoas perdidas que falavam de 7 além. Foi numa segunda-feira, de manhã, após eu ter fechado o bar cedo, que eu fui abrir e estava tudo quebrado. Atrás do balcão
eu ouvi uns barulhos estranhos. Peguei um taco e fui lá olhar e vi um negócio muito, muito feio. Quando ele ia me contar mais detalhes, entraram um senhor e duas crianças no bar. Estavam com pressa. O senhor queria saber se alguém podia chamar um táxi para ele, porque ele gostaria de voltar para casa. Ele estava muito afobado e assustado. Segurava firme as crianças pela mão com desespero, mas as crianças pareciam calmas. E ele só gritava para chamarmos logo um táxi. Ele dizia: agora que eu achei esse bar, por favor, me chama um táxi. Tenho que ir para casa. Eu já estou em Sete Além há muito tempo. O dono do bar me olhou, então perguntou para esse homem em que ano nós estávamos. O senhor estranhou a pergunta, mas respondeu. Respondeu certo. Ué, estamos em 2017. O dono me disse que eu tinha que estar preparado para todos os tipos de resposta vinda dos outros, mas que a minha resposta para eles tinha que ser sempre a mesma. Olha, não podemos ajudar. Vá embora, se vira. Você precisa atravessar Sete Além de volta. Por aqui não dá. O homem gritou, mas o dono do bar manteve a calma e repetiu para ele ir embora. Então eu me meti e perguntei: e eles, essas crianças, são seus filhos? São seus netos? O homem me olhou com cara de espantado. Eles quem? Que crianças? Eu falei: eles dois. Havia um menino e uma menina, um de cada lado, de mão dadas com o homem. Mas o homem perguntou: Tem alguém comigo? Eu insisti: essas crianças são de quem, senhor? Nesse momento, o homem começou a chorar. Não tem criança nenhuma comigo. Do que você está falando? Ah, não, já era. Já me pegaram, ai meu Deus. As crianças então sorriram e se olharam. O homem se virou rapidamente e saiu de mãos dadas com as crianças para fora do bar. Ele não as via. Elas eram como parasitas grudadas nele. Eu segui para fora do bar e vai parecer mentira, mas eu vi de longe ele se afastando. E ele realmente estava sozinho. Em cada mão, ele arrastava 2 longos rabos de cavalo. Não tinha realmente nenhuma criança com ele, apenas aquelas longas crinas negras, uma em cada mão, e ele não soltava. O dono do bar me chamou para dentro. Viu? Se prepara, é esse tipo de loucura. Por isso que eu estou vendendo barato, mas é só 2 vezes por semana. E não vai fazer nenhum mal para você. Encostei no balcão e fiquei em silêncio por alguns minutos, até que uma voz soou bem alto. Por gentileza e caridade, me ajuda a sair. Todos olharam para cima. Eu olhei para fora do bar, mas não tinha ninguém. O dono do bar se aproximou de mim e derramou mais um pouquinho de pinga no meu copo.
e falou: Isso também, essas vozes solitárias. Se prepara, porque vai ter muitas. A voz vazia continuou: Por que vosmecê estão me ignorando? Me ajuda. Quero sair daqui de Sete Além. O dono do bar falou: Ignora que já já acaba. Mas a voz insistiu: Vosmecê não estão me vendo? Acuda aqui. Então, do nada, a voz gritou de dor e se calou. Eu já estava quase sujando as minhas calças. O dono do bar explicou: Terão os perdidos, terão os esquisitos e terão os assustadores. Gente daqui, gente de lá e gente que está no meio. Falei que ia pensar e remoer tudo aquilo, mas fui embora e não voltei mais. Tenho certeza de que isso aí tem a ver com o demônio tentando enganar a gente. Comprei outro bar, um pouco mais caro, em outro bairro. Nunca mais passei nem perto daquela rua. Desde 2017 que tenho pesadelos com esse negócio. E sempre que conto para minha família, eles acham que eu inventei. Até pedem para eu contar nas festas as histórias. Quando começaram a falar de Sete Além na internet, eu quis te mandar esse fato que me aconteceu. Não sei se vai fazer sentido para você. E sobre o que o dono do bar encontrou naquela segunda-feira atrás do balcão, essa é a pior. Acho que até ele exagerou nessa mentira. Ele disse que atrás do balcão tinha um rato. Um rato do tamanho de um cachorro. Grande, gordo. Esse rato tinha rosto de gente. E quando viu o dono do bar, virou para ele e falou assim: Se você fechar a porta, a gente fica preso aqui até você abrir de novo. Não fecha não, moço velho. Não fecha não, senão a gente fica preso. Então ele disse que o bicho guinchou muito fino, pulou em cima dele e foi embora para a rua. Mas que ele ficou uma semana apavorado e quase desistiu do bar. Mas que aprendeu e nunca mais fechou o bar cedo. Eu não sei se acreditei muito nessa história, mas posso apenas garantir o que eu vi e ouvi naquela noite. Obrigado. Atenciosamente, Jarbas. Esse é o terceiro relato relacionado. Primeiro foi o Eduardo, nos anos 1980. Depois foi o Jarbas e seu bar interdimensional. Agora você vai tremer de medo e conhecer a história da Maria Inês. Uma história com a qual eu me identificaria pessoalmente se eu estivesse vivo, pois se passa em um ônibus. Luciano, seu lindo, obrigada por me adicionar. Olha, sou fã dos seus livros. Eu vi que seu filme não está mais na Netflix, mas foi para a Amazon, não é? Olha,
Vou contar meu relato e você só publica se achar que não estou louca, tá? Minha prima acha que eu deveria ir a um médico, mas eu sei que minha cabeça não teria condições de inventar isso. Em 2017, eu quase bombei em uma matéria da faculdade. E adivinha, eu ia bombar por falta. Fazia faculdade de enfermagem de manhã e nessa matéria específica faltei demais por problemas pessoais. O professor me disse que eu conseguiria recuperar as faltas se eu fosse num intensivão que ele faria com a turma da noite. Era só eu ir 2 noites e frequentar 2 salas diferentes em cada noite, que tudo daria certo. Eu aceitei, claro, não podia de jeito nenhum repetir de semestre numa matéria tão besta que nem aquela. No primeiro dia após a aula, fui até o ponto tomar um ônibus para voltar para a minha vila. Estava bem tarde e eu estava bem cansada, por isso agradeci muito quando o ônibus apareceu virando a rua. Dei sinal e entrei, sentei lá no fundão, encostei a cabeça no vidro e relaxei. Tinha mais algumas pessoas em alguns bancos, mas não chegavam a 8 pessoas. Mal fui fechar os olhos e uma pessoa falou comigo. Você tá indo para onde? Meu susto foi enorme. Olhei para o lado e tinha uma senhora bem velhinha, de cabelo bem longo, branco, preso pela metade. Ela estava com uma camisa florida, com botões fechados no punho e na gola, saia longa, preta, e segurava uma Bíblia. Eu me assustei por 4 motivos. Primeiro, que ela não estava lá antes, quando eu cheguei. Segundo, que ela me cutucou e eu estava quase relaxando. Terceiro, que ela era bem feia. E quarto, que ela se sentou colada do meu lado, encostando a coxa dela na minha. Assustada, eu respondi o nome do meu bairro e ela falou assim: mas então é melhor já saber que esse ônibus pega o caminho mais longo. Ele passa em 7 Além, cê sabe? Eu respondi que nunca tinha ouvido falar nesse bairro ou nessa vila. A mulher deu risada. Ela me olhava de cima a baixo e molhava os lábios com a língua. Parecia que queria me devorar. Fiquei disfarçando, olhando para a janela, mas pelo reflexo, juro, ela não parava de me olhar. Os olhos dela pelo vidro pareciam bem fundos e sem o globo ocular, credo. Um rapaz no meio do ônibus ficou olhando para trás, olhando para a gente. Ele parecia preocupado comigo. A mulher se chegou ainda mais para o meu lado, me apertando contra o ônibus. Eu olhei para ela e o rosto dela estava bem perto do meu. Ela tinha um hálito ruim demais e ela falou assim: ele passa em 7 Além, cê sabe? Eu respondi: a senhora já disse, mas eu falei que... Ela me interrompeu como se eu nem estivesse falando com ela e continuou: mas então é melhor já saber que esse ônibus pega o caminho mais longo. Eu respondi: o quê? E ela falou: você tá indo para onde? Eu olhei para o rapaz no meio do ônibus e ele gritou de lá: quer sentar aqui, menina? Vem para cá, você já vai descer, né? Eu vi que ele tinha feito isso para me salvar, me tirar daquela situação. Levantei pedindo licença e passei por cima daquela senhora. Ela continuou lá, falando sozinha, olhando para a janela como se eu ainda estivesse do lado dela. E ela falava: mas então é melhor já saber que esse ônibus pega o caminho mais longo. Ele passa em 7 Além, cê sabe? Mas então é melhor já saber que esse ônibus pega o caminho mais longo. Você tá indo para onde? Mas então é melhor já saber que esse ônibus pega o caminho mais longo.
Ele passa em Sete Além, cê sabe? Ela não parava de repetir as mesmas frases. Fui e sentei do lado do rapaz. Ele riu do meu nervoso. Deus me proteja, falei para ele. E ele respondeu, não se preocupa, já já ela desce. E a mulher continuava a repetir essas mesmas 3 frases. A cada repetição, ela se movia um pouco mais para o lado da janela, ao lado que eu estava. Se eu ainda estivesse lá, ela tinha me esmagado. 2 minutos depois, ela estava colada no vidro, com o rosto espremido de lado, falando as mesmas coisas. E eu disse para o rapaz, muito obrigada por me chamar. O rapaz era um menino de mais ou menos 20 anos, um pouco acima do peso, de óculos, branquinho, com camiseta branca também. Ele respondeu, não tem problema. Eu perguntei para ele sobre esse bairro que a mulher maluca tinha nomeado. Ele falou assim, Sete Além? Ah, tá, a gente vai passar por lá na outra esquina. Mas ela não é de lá, não. Ela é tipo você, assim. Agora eu sou de lá, eu vou descer lá. Quer descer comigo, minha anjinha? Eu estranhei a pergunta e o jeito que ele falou comigo. Agradeci, falei que não e fiquei disfarçando, mexendo no meu celular. Nisso, a mulher doida lá atrás se levantou e começou a gritar para todo mundo no ônibus. Quem perguntou o seu nome? E daí que estão te perseguindo? Não, sai! Você não é bem-vindo aqui. Não, vá embora. Seu tempo já acabou, você não é desse tempo. Não ajudo nada. Ignora ele, moça. Olha aí, não falei? Vieram atrás de você. Ela gritou isso muito alto e eu fiquei assustada. Então ela gritou novamente as mesmas frases. Quem perguntou o seu nome? E daí que estão te perseguindo? Não, sai, você não é bem-vindo aqui. Não, vá embora, seu tempo já acabou, você não é desse tempo. Não ajudo nada, ignora ele, moça. Olha aí, não falei? Vieram atrás de você. Fiquei meio nervosa, a mulher doida estava piorando. O rapaz do meu lado pediu licença e foi para o corredor. Ele deu sinal e quando o ônibus parou, além dele, outra pessoa desceu também, ao mesmo tempo. Um cara mais velho, de uns 60 anos mais ou menos. Ele parou antes de descer. Esse senhor olhou para mim e falou: Não quer descer mesmo, minha anjinha? Olha, eu juro que eu achei que eu estava tendo um derrame, ou sei lá. Como aquele senhor tinha me chamado de anjinha, igual ao rapaz. Ele não tinha ouvido o que o menino tinha me dito. Eu pulei para o outro assento e olhei para a rua pela janela. O rapaz e o homem, assim que pisaram na calçada, deram as mãos e saíram andando juntos, sem se olhar. Os dois olhavam só para a frente. Muito estranho. Eles ainda olharam para mim e sorriram juntos. Deu para entender, Luciano? O rapaz e o homem deram a mão e saíram andando, sem se falarem, como se fossem unidos, sei lá. Quando o ônibus ia sair, o motorista abriu novamente a porta e um rapaz entrou correndo. Um outro rapaz. Ele estava com muito medo, muito assustado mesmo. Ele parecia antigo pela roupa e pelo corte de cabelo. Ele já entrou no ônibus gritando: Gente, me ajuda, eu me chamo Eduardo. Nesse instante, a senhora doida lá atrás se levantou e gritou para ele: Quem perguntou o seu nome? Ele foi para perto dela e gritou: Me ajuda, estão me perseguindo. E ela falou: E daí que estão te perseguindo? Nisso ele virou o rosto para frente e gritou: Vai, motorista, anda, acelera que aquela coisa sem cara quer me pegar. E a senhora gritou para esse rapaz: Não, sai, você não é bem-vindo aqui. Ele se virou para ela meio chorando: Por favor, deixe eu ficar,
ela gritou. Não, vá embora. Seu tempo já acabou. Você não é desse tempo. Ele insistiu. Me ajuda. Mas ela retrucou. Não ajudo nada. Então ele se virou para mim e disse, socorro, me ajuda a sair daqui. Me ajuda a sair desse lugar. É 7 além, me ajuda. A senhora doida lá de trás gritou para mim. Ignora ele, moça. Então escutei um barulho bem alto e, pela porta da frente do ônibus, entrou uma mulher estranha, com cabelo preto comprido cobrindo a cara. A senhora lá atrás gritou, olha aí, não falei? Vieram atrás de você. Eu não sei o que me assustou mais. A coisa estranha que entrou no ônibus, ou o fato de a mulher já ter gritado antes todas as respostas que ela daria para o garoto Eduardo, que entrou depois no ônibus. E o menino foi correndo em direção àquela coisa horrorosa que tinha entrado. Eu não sei explicar, mas a coisa matou ele. A coisa envolveu ele e ele começou a gritar de dor. Aí parece que a pele dele foi chupada. Fez um barulho horrível. Depois foi a carne dele. Depois os ossos. As luzes do ônibus começaram a piscar e eu juro, Luciano, eu não estava sonhando. Aquele bicho começou a consumir, igual fez com o Eduardo, todo mundo do ônibus. E as portas não abriram. E foram todos. E eu fiquei por último. E quando ela fez aquilo comigo, eu nunca senti uma dor tão forte na minha vida. Gritei e tudo ficou preto. Aí pareceu um pesadelo, porque eu acordei dentro do ônibus mesmo, com tudo apagado, e eu estava no último banco com a cabeça encostada no vidro. O ônibus estava parado perto de um terminal com as portas abertas. Eu desci e veio um fiscal me perguntar por que eu estava ali e se ninguém tinha me acordado. Liguei para minha prima me buscar. A gente mora junta desde quando a gente veio do Pará. Achei que tinha sido um pesadelo e não pensei mais nisso, até a outra semana quando precisei de novo ir para o curso noturno. Mesmo com medo, eu peguei o ônibus. Por sorte, não tinha ninguém daquelas pessoas do meu sonho, ou do meu pesadelo da semana passada. Eram outras pessoas que pareciam mais normais, e eram bem menos pessoas. Só que, do nada, no trajeto, entrou uma mulher com um bebê. O bebê estava coberto com um chale. Foi aí que o pesadelo recomeçou. A mulher sentou no outro banco, mas eu conseguia vê-la. Adoro bebês. Queria ver o rostinho, mas quando ela puxou o chale, parece que o bebê estava de ponta cabeça. Ela estava ninando os pés do bebê. Eu não ouvia choro nem nada, mas os pés se mexiam e ela beijava os dedinhos e balançava o filho. Aí ela me viu e cobriu o bebê novamente. Eu me levantei e fui até o motorista para pedir para ele me deixar descer, para escapar daquele pesadelo. E ele me perguntou, qual o seu nome? Eu respondi, Maria Inês. Ele falou, o meu é Saulo. Saulo. Olha, Maria Inês, não dá para parar aqui. Aqui já é 7 além. O pessoal da garagem me mata se eu parar. Espera só passar daqui, tá bom? Ué, o que é aquilo? Quando Saulo, o motorista, disse isso, eu olhei para frente e vi aquele menino da semana passada, do meu pesadelo, o tal Eduardo. Ele estava no meio da rua pedindo socorro, balançando os braços. E aquele bicho sem rosto que sugou a gente na semana passada estava chegando perto dele. Eu gritei assim, Saulo, não para, não para. Atropela, mas não para. Ele se assustou com o que eu falei e acelerou. Atropelou o tal Eduardo. Coitado do menino. O motorista ficou muito nervoso, mas continuou a dirigir. Então a mulher com o bebê se levantou e gritou assim. Você mandou matar o garoto, mas ele tinha uma história para seguir. Agora vocês vão ficar sem história também. Eu não liguei.
mas vi ela ficar em pé em frente ao corredor e colocar o bebê dela no chão. O bebê tinha 2 pernas para cima e 2 pernas para baixo, ligadas a uma barriguinha. Só isso, sem cabeça ou braços. Esse bebê veio andando até a gente. O motorista viu aquilo e começou a gritar e rezar, e eu fiquei batendo na porta para ele abrir, para eu sair. Eu gritei e ele também. Não teve jeito. Eu acho que o motorista se descontrolou e jogou o ônibus num bar que estava aberto. Eu até vi os homens lá dentro correndo para tudo quanto é canto. Tinha gente jogando bilhar e foi a maior correria. Eu só lembro disso porque fui jogada para frente, então não vi mais nada. Eu acordei na minha cama e pensei que tinha tido outro pesadelo, mas minha prima falou que ligaram para ela da garagem do ônibus porque na minha bolsa eu deixo sempre o contato dela anotado para o caso de um acidente. Minha prima falou que chegou na garagem para me buscar e os fiscais disseram que eu e o motorista do ônibus estávamos dormindo no veículo. O veículo estava desligado e apagado. Ninguém conseguia acordar a gente. Sei que você não vai acreditar, Luciano, mas essa foi a verdade. Não tomei mais aquele ônibus, claro, mas tive que conversar com uma psicóloga do posto de saúde. Contei tudo a ela e ela disse que eu estava passando por uma pressão normal na minha idade. Como eu estou estudando para ser profissional de saúde, eu entendi e mesmo discordando eu aceitei. No fim de semana seguinte, eu estava numa feira, mais ou menos às 11 da manhã. Foi quando eu encontrei, ou melhor, eu avistei aquela senhora doida, de cabelos brancos e Bíblia na mão. Ela me viu e me reconheceu, mas não parecia mais tão maluca como naquela noite no ônibus. Ela estava numa roda de mais umas 3 mulheres muito parecidas com ela. Saia longa, camisa fechada, cabelos longos mal cuidados. Como estava de dia e eu me sentia segura, fui até ela. Deu para ouvir a conversa dela e das amigas da igreja. Só que não era possível entender nada, porque cada uma falava uma frase desconexa. Não era uma conversa, era tipo assim: abacate, sexta-feira, aí gelou. Foi na 4ª vez que chamaram o comissário. E entrou? Azul, mas eu gosto é o mesmo. Falavam rápido. A mulher veio até mim e disse assim: Oi, você precisa pegar o ônibus de novo e fazer direito, porque aquele segmento não está andando, está parado por sua causa. Eu nem ia responder, mas ela continuou. O menino, o tal menino, ele está com o segmento parado há 30 anos. A história dele não continua e nem acaba. Você precisa seguir adiante e fazer ele seguir também. Eu concordei só para disfarçar. Então ela voltou a ser doida porque ela falou: tem troco para 10? Me dá azia. E repetiu: tem troco para 10? Me dá azia. Eu ri, agradeci e fui me afastando devagar, mas chegou um menino com uma caixa de isopor e gritou para nós 2: vai sorvete aí? 3 por 5. A senhora respondeu para ele: tem troco para 10? E ele falou: sim. Vai levar um de abacaxi como cortesia. Gosta de abacaxi? Me dá azia, ela respondeu. Fui para casa pensando no que ela tinha dito, até que contei para minha prima e ela disse que devíamos passar por aquilo juntas. Ela disse que eu estava com algum tipo de ansiedade e que ela faria de tudo para eu superar. Concordei e no mesmo dia do curso ela me encontrou na faculdade e tomamos o ônibus. Eu já não precisava mais ir para cumprir a matéria, por isso fomos apenas para pegar o ônibus. Desta vez o ônibus estava vazio, sem nenhuma pessoa estranha. Ela fingia
mas eu sei que a minha prima estava assustada. Ela me perguntou: "E aí, quando vamos entrar no tal 7 Alien?" Eu a corrigi e fui perguntar para o motorista. Para o meu espanto, o motorista era o Saulo. Ele não me reconheceu de jeito nenhum. Eu falei meu nome, perguntei sobre o outro dia, mas ele negou saber de algo assim. Ele não se lembrava de nada. Quando eu ia perguntar sobre Sete Além, ele falou assim: que é aquilo?" Olhei para a rua e vi o menino, o tal Eduardo, novamente. Ele estava sinalizando para entrar no ônibus. O motorista e eu vimos aquela coisa chegando perto dele. Só que o motorista ficou indeciso se parava ou atropelava. E eu falei assim para ele: "Saulo, presta atenção, Saulo, pelo amor de Deus. Ignora esse menino. Passa do lado. Não ajuda e nem machuca. Vai por mim, passa do lado." Saulo me obedeceu e ainda fez um sinal para o menino ir procurar um ponto de ônibus mais adiante. E assim deixamos Eduardo lá. O motorista Saulo ainda me perguntou: "Como você sabe que tinha que fazer isso?" Eu falei que o menino precisava seguir adiante e eu também. Meu nome é Walter, mas o meu apelido desde criança é Val. A primeira vez em que ouvi falar de Sete Além foi na década de 80, quando um bêbado da vila falou para mim e para os meus amigos sobre esse lugar. Na verdade, ele amaldiçoou a gente naquele domingo. Na outra semana, eu estava novamente na rua, no fim de noite, com os meus amigos, e um deles, o Eduardo, me chamou para contar uma experiência terrível que ele tinha tido na semana passada. Ele contou que na hora de ir embora, quando estávamos reunidos na turma, ele havia cruzado esse tal lugar chamado Sete Além. Ele relatou uma terrível perseguição em um bar, depois o encontro com um ônibus e no final, o mais difícil de acreditar, ele disse que tinha me encontrado lá, só que mais velho, casado e já com um filho. Claro que eu não acreditei. Ele disse que o meu eu mais velho tinha deixado um recado, claro, para eu não ir numa festa do Mútua. Eu não soube naquela noite o que aquilo significava, e nem ele. O Edu repetiu algumas vezes a história ao longo do período em que nós crescemos juntos, no nosso bairro, mas depois fomos esquecendo desse assunto. Eu perdi totalmente o contato com os meus amigos por causa da vida corrida, da faculdade, da pós-graduação e da minha mudança de estado. Vim morar em Manaus, Amazonas, e deixei de falar com a maioria do pessoal. Minha família permaneceu em meu estado de origem, mas raramente eu volto para lá. Em 2015, nasceu nosso primeiro filho, Juninho. Foi uma grande alegria para mim e para minha esposa. Ela nunca quis ter filhos, mas mudou de ideia no primeiro momento da gravidez. E quando nasceu nosso filho, ela se encantou completamente. Em 2016, minha esposa e eu fomos a um baile beneficente de arrecadação para a construção de casas para famílias carentes. Como vivemos longe das nossas famílias, contratamos uma moça para cuidar do Júnior naquela noite. Ela veio muito bem recomendada por um colega de trabalho. Esse colega me disse: "Vou te indicar a Tatiana. Ela já cuida dos meus filhos há um tempão. Vou passar o WhatsApp dela." Minha esposa mandou mensagem com o nosso endereço e a moça apareceu na nossa casa na noite do baile. Deu tudo certo. Quando chegamos no baile, seguindo o GPS, eu me espantei quando li o nome do evento.
baile de arrecadação para a União Mútua. Era o tal baile da União Mútua que o Edu, em nossa infância, falou tanto que eu, mais velho, não deveria ir. Ele havia alertado: quando você ficar velho, não vá nesse baile. Mas eu não me lembrei na hora. Porém, fiquei com um mal-estar. Assim que eu li aquele nome, senti que algo ali estava errado. No meio da festa, minha esposa veio, meio assustada, a falar comigo. No celular dela, tinha uma mensagem enviada pela Tatiana, a moça que deveria cuidar do nosso filho, o Júnior. A mensagem era algo assim: boa noite. Desculpe demorar para responder, mas nesse fim de semana eu não posso olhar o seu filho. Fica para a próxima. Me desculpe novamente. Ao ler essa mensagem, minha pressão caiu. Como assim? Nós havíamos encontrado a Tatiana e ela estava na nossa casa com o nosso filho. Por isso, corremos para o carro e fomos em direção à nossa casa. As ruas estavam vazias e eu acelerei ao máximo que pude. Na hora, pensei que fosse um nervosismo, mas eu me perdi e fui parar em um bairro muito estranho, escuro, vazio, com ruas de paralelepípedo molhado, casas baixas, fábricas velhas, tudo muito feio. Minha mulher chorava no banco do passageiro. Mais à frente, vimos um ônibus parando em um ponto. Não fazia sentido. Aquele ônibus indicava uma linha que não existia naquela região. Deste ônibus desceram 2 homens que, assim que pisaram na calçada, deram as mãos. Era um rapaz jovem e um homem mais velho. Eu parei do lado deles com o carro e perguntei onde eu estava e como fazia para ir para o meu bairro. Assustadoramente, os 2 riram para nós e responderam juntos, em uma só, terrível voz: vocês estão em 7 além. Siga aquele ônibus e vire a próxima rua à direita, em uma pequena passagem. Agradeci, mas o carro havia morrido. Eu não conseguia ligar. Eu estava nervoso e ainda mais assustado com aqueles homens bizarros. Eles vieram até a janela do meu carro e falaram assim: não se esqueça de voltar aqui para ajudar seu amigo. É só pegá-lo e deixá-lo na sua infância. Adeus. Eu ia falar algo, mas eles gargalharam e saíram andando muito rápido. Não correram, andaram mesmo, mas foi muito rápido. O carro voltou a funcionar e eu arranquei, seguindo o caminho que eles sugeriram. Realmente, quando viramos à direita naquela pequena rua, pareceu que o nosso carro saiu de dentro de uma gelatina de uva. Tudo ficou mais bonito e claro, mesmo sendo noite. Eu conhecia aquele local, eu já me localizei, por isso pude correr. Chegamos na nossa casa e ficamos batendo na porta para a babá abrir. Mas ninguém veio. Lá de dentro, ouvíamos o choro do Júnior. Imediatamente eu destranquei a porta com a minha chave e nós entramos. A babá, ou melhor, aquela coisa, estava em pé diante do berço do Juninho, apontando para ele e gargalhando. Só que ela estava diferente. Ela estava com roupas estranhas e cabelo que cobria a parte da frente e de trás do seu rosto. Não dava para ver a sua cara. Minha mulher pegou o Júnior e correu para a sala enquanto eu fiquei gritando: sai daqui, vai embora. E ela respondeu: desta vez foi por pouco, das outras deu certo. Esse aí não se chama Eduardo, né? Teve uma vez em que ele se chamou Eduardo. E por falar em Eduardo,
Então ela começou a vibrar, parecia que estava tremendo, o corpo todo, da cabeça aos pés. Nessa hora eu caí de joelhos e comecei a orar. E ela sumiu. Minha esposa estava na sala me chamando e ligando para a polícia. Eu corri, pedi para desligar, pegar o Júnior e vir comigo. Ela queria saber onde iríamos, mas eu já tinha me lembrado de tudo. Eu disse, vamos salvar o Edu. Ela perguntou como, se o Edu nem morava em Manaus. Eu disse que o Edu que íamos salvar não morava nem em 2016. Ela não entendeu. Entramos no meu carro e eu fiz o caminho inverso. E naquela rua pequena, ao atravessar, parece que penetramos de novo naquela gelatina de uva. Era novamente 7 além. Viramos na rua e lá estava o Edu. O Edu da minha infância, com aquela roupa daquele domingo à noite, correndo apavorado. E a babá sem rosto o perseguia e ele chorava muito. Parei o carro quase em cima dele e minha esposa desceu e o trouxe para dentro. Ele se sentou no banco de trás e eu apresentei o Juninho. Disse a ele que o meu filho quase se chamou Eduardo. Expliquei quem eu era e, seguindo as ruas malditas de 7 além, achei o ponto que parecia o cruzamento com o nosso bairro antigo, em outro estado, em outra época. Mandei ele descer, mas antes ele deveria avisar a mim mesmo de tudo e, desta vez, verificar a babá. Falei para ele escrever isso tudo mais tarde e repetir todo ano para o Valtinho, o Val, meu eu dos anos 80, para que eu nunca esquecesse 7 além e nem a babá, que eu jamais deveria contratar. Eu quis falar mais coisas para ele, como a morte do Ayrton Senna, a internet, o Google, o grunge e outras coisas que viriam, mas eu não achei justo. Apenas fiz ele descer e voltei para a pequena rua, para retornar a Manaus. Voltando em casa, ligamos para a polícia, que olhou todos os centímetros da nossa casa, mas não encontrou nada. Eles foram embora e nós fomos dormir. Nos dias seguintes, as ruas nunca mais ficaram daquele jeito e eu nunca mais pensei em 7 além. Na verdade, eu tentei, com a minha família, reatar o contato com o Edu, mas foi só em 2017, um ano depois, que conseguimos esquematizar um reencontro. Foi pequeno, foi de apenas um dia, mas foi intenso. Toda a nossa turma estava lá. Em certo momento, ele me perguntou e nós conversamos a sós muito tempo sobre 7 além. Ficou claro que o Edu que eu encontrei não era aquele, porque ele conheceu o Val, pai de um pequeno Eduardo, e eu sou o Val, pai de um pequeno Juninho. Pesquisamos e encontramos o assunto 7 além, espalhado pela internet. Chegamos a enviar o nosso relato para alguns canais, canais famosos, e eles responderam assim: podemos mudar a sua história? Podemos colocar alguns lances mais assustadores? E como nós não concordamos, acabamos enviando o relato apenas para você, Luciano. Esse assunto 7 além, naquele dia, durou apenas aquela conversa. O resto do nosso encontro foi muito melhor. Foi um longo dia de memórias, risos, choro, fotos, recordações da melhor época da nossa vida, os anos 80. As músicas, os filmes e as brincadeiras. O tempo em que queríamos ser heróis por pelo menos um dia.